rosa. A Senhora é tudo para mim. Por isso eu quero sempre reconhecer que preciso de ti. Aonde eu estiver, quero ter minha fé firmada em ti, pois não quero esquecer um instante sequer que preciso de ti. És a minha grande fortaleza, em quem posso firme confiar, porque sei que nas horas difíceis da vida a Senhora não me faltará. Na alegria, na tristeza e na dor, quero sempre lembrar-me de ti. Quero sempre sentir, ó bendita voz rosa, tua graça recair sobre mim. Teu imenso amor sem medida, tua graça divina sem par, me motiva a lutar e o mal não temer, e o teu nome, ó voz rosa, exaltar no transitar desta vida, enquanto aqui eu peregrinar. Quero ser sempre conduzido por ti e tua luz, os meus passos creio eu, diante de meu Deus, vou exaltar com grande gratidão o meu santo primaz por tudo que Ele faz para me dar a eterna salvação. Meu Deus, logicamente satisfeito e contente, aprovarás a homenagem que eu irei cantar.
conseguirá nunca imaginar a comemoração eterna desta igreja quando lá no céu chegar. E aquela mansão que pelas santas mãos de Jesus Cristo sendo preparada está. Quem pode imaginar quão bela ela será? Valeu a pena pelo reino dos céus lutar. Portanto, desde já preciso é aceitar e obedecer às sábias recomendações que o Santo Primaz incansável nos faz, pois permanecem suas santas pregações. Além de nos ensinar o necessário para termos salvação, revelou-nos os mistérios concernentes ao seu nobre galardão. Com clareza descreveu-nos a imagem de uma grande divindade, dando-nos a glória de saber o que não sabe hoje a humanidade. Cabelos longos dourados, vestido azul com bordados em fios de ouro, e tem olhos azuis. Meiga fisionomia tem a Virgem Maria, pois já conheço a Santa Mãe do meu Jesus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Agora eu expresso a minha saudação, fazendo em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e em nome do nosso Santo Profeta, irmão Aldo. Estamos na casa do nosso Deus, um lugar sagrado, onde estamos reunidos num só Espírito, numa só fé e num só propósito de adorar a Deus e a todo o teu poder celestial. Por isso o meu desejo é que nesta reunião todos possam ser muito abençoados. Nós vamos dar início com uma oração, entregando a nossa reunião ao nosso Deus. Peço a gentileza, estão assentados, se possível se coloquem em pé para orarmos e assim o fazer. Com muita reverência, porque o momento é muito sagrado. Vamos orar. Glorioso, santíssimo, eterno, onipotente, Deus Pai Celestial. Estamos na Tua casa, ó Pai, na Tua Santa Igreja, um lugar de oração, um lugar onde podemos alcançar mais santificação. Por isso, unidos no mesmo Espírito, juntamente com os santos e com os anjos que integram os exércitos celestiais,
receba e aceite, Pai, a nossa sincera adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação ao Teu nome bendito, porque és um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus de justiça. Nós Te agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua presença, um privilégio que nesse mundo nós podemos alcançar, graças à Tua glória, à Tua misericórdia, ao Teu poder. Por isso nós Te agradecemos, Pai, pela vida que há em nós, pela salvação do nosso espírito, tirado das trevas para trazer ao reino dos céus. Te agradecemos e Te glorificamos, ó Pai, pela liberdade que há em nós, de fazermos somente o que é bom e o que é certo, para honrar e glorificar o Teu nome e o Teu reino. Por isso, Pai bendito, receba e aceite a nossa adoração, louvor, glorificação e gratidão. Ao Teu Santíssimo Espírito também prestamos essa adoração, esse louvor, glorificação, essa gratidão, porque está em nós, está marcando o nosso espírito, fazendo-nos como verdadeiros filhos do Deus vivo. E adoramos ao Teu Espírito Santíssimo, pelas virtudes que dele emana, que está em nós, que nos torna digno de toda a graça, a bem-aventurança do reino dos céus e toda a proteção celestial. Te adoramos também a Ti, Jesus, Senhor e Salvador, o Senhor que é o Mestre, é o Salvador da humanidade, é quem nos trouxe o Pai eterno, o reino dos céus, a doutrina, a disciplina, para podermos novamente nos ligar a Deus e herdarmos novamente, voltarmos à nossa natureza e à origem divina. Te agradecemos, Jesus, pelo cumprimento das Tuas palavras, pela vinda do Consolador e do Santo Pastor, que o Senhor havia prometido. O Senhor tanto lutou e hoje nesses dias se faz presente nesta Santa Igreja Apostólica. Adoramos também a Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, Mãe Celestial e adorada por todos os santos e por todos os anjos nos céus. Nesta terra, a Igreja Apostólica, também aprendemos a Te adorar, a Te respeitar, a Te glorificar e a Te agradecer, ó Virgem Maria Santíssima, pela Tua presença na nossa vida, pelos milagres que a Senhora realiza no meio do povo e nessa humanidade, onde a Senhora encontra um coração puro, um coração bom. A Senhora tem feito de tudo para aliviar as dores da humanidade. Também Te adoramos, Santa Vó Rosa querida, nosso Consolador. Se hoje nós estamos na presença do nosso Pai eterno, de Jesus, do Espírito Santo, herdamos essa glória de pertencermos ao reino dos céus, foi porque a Senhora mereceu esse galardão glorioso de sucessora de Jesus na terra, o outro Consolador, onde se manifesta o poder do Espírito Santo do Pai. Te agradecemos, Santa Vó Rosa, pelas revelações, pelas profecias, pela doutrina, pela disciplina que a Senhora nos deu dos céus, com tanto amor e também com tanto sacrifício, para dar a nós a oportunidade de nos salvar. A Ti também, Santo Irmão Aldo, primaz bendito, profeta do nosso Deus Altíssimo, receba nessa hora a nossa adoração, primaz, a nossa glorificação, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor também é tudo para nós, primaz. Sem o Senhor jamais poderíamos conhecer os mistérios do outro Consolador. Jamais nós poderíamos vencer todos esses anos que essa igreja caminha com a proteção, o amparo divino. Primaz Santíssimo, nós Te agradecemos pelas curas, os milagres, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esse povo, manifesto na nossa vida, para nos dar consolo, para enxugar as nossas lágrimas. Primaz, quanto aprendemos com o Senhor para sermos santos nessa terra, para vencermos os pecados e a tentação. As Tuas palavras regem a nossa vida, Santo Irmão Aldo. Por isso nós podemos dizer que hoje nós somos santos, porque temos o Senhor conosco, temos a doutrina, a disciplina que rege a nossa vida, que o Senhor nos deixou, inclusive escrita para a nossa meditação e orientação. Adoramos também a todo o poder celestial do nosso Deus, os anjos, os santos,
que integram os exércitos celestiais, que estão conosco em todas as reuniões, cobrindo o templo, nos envolvendo com a unção divina, para poder nos transmitir mais fé e mais saúde. Também, nessa hora, entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, Santa Avó Rosa querida. Em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, nos dirija, nos guie, nos oriente, nos inspire, nos abençoe. Tome conta de todos os corações, para que a Tua pureza, a Tua beleza, a Tua santidade penetre no mais profundo da nossa alma. E possamos sair desta reunião mais consagrados, mais santificados, mais fortes para vencermos as lutas de cada dia e para prestarmos louvor e glória ao nosso Deus Pai Criador. Por isso, entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, para a honra e glória de todo o poder celestial e para o aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um de nós. Por tudo, desde já, recebam e aceitem a nossa sincera gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 intitulado Igreja Forte. Oh
Sempre humilde perseveremos nesta fé. Nossa alma é preciosa, bem juntinho da Santa Voz Rosa. E se manchas em nossa alma existirão, agora queremos sempre conservar bem limpa. Sempre humilde perseveremos nesta fé. Nossa alma é preciosa, bem juntinho da Santa Voz Rosa. E se manchas em nossa alma existirão, agora queremos sempre conservar bem limpa.
depoimento de fé. Nossa irmã, a senhora Hilda Rodrigues dos Santos, juntamente com seu esposo e demais filhos, elevou orações aos céus em favor de sua filha, senhora Cleonice Chaves Ferreira, e foram atendidos, conforme depoimento de fé enviado em agosto de 2023, de Assis Chateaubriand, estado do Paraná, relatando a graça recebida. Quando ela disse: em julho de 2021, Cleonice, residente em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, sofreu um grave acidente vascular cerebral, um AVC. Foi internada em estado crítico, apresentando coma profundo, e encaminhada para a unidade de terapia intensiva, UTI. Durante esse período delicado, a família intensificou suas súplicas a Deus e aos seus santos. Após 15 dias de tratamento intensivo, Cleonice começou a apresentar sinais de recuperação. Saiu do coma, foi extubada e, em pouco tempo, teve melhora significativa, recebendo alta hospitalar. Embora tenha ficado com algumas sequelas, seu estado geral é considerado bom. A equipe médica que a acompanhou classificou sua recuperação como um verdadeiro milagre dos céus. Em agradecimento pela bênção recebida, a senhora Hilda, em nome da família e da própria Cleonice, dirigiu ações de graças a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, reconhecendo publicamente o milagre e a misericórdia divinas. Aí está, irmãos, mais um milagre, mais um amparo celestial, provando o poder de Deus que está atuando nessa terra através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Junto com essa família, também nós, apostólicos, louvamos e glorificamos a todo o poder celestial. Amém. Vamos ouvir agora um solo que será entoado, o hino que traz como título: Razão da Nossa Vida. Um dia alguém passou por aqui, viveu como uma pessoa, com muito amor viveu uma vida tão santa e um galardão de rainha de Deus o Pai recebeu. Ela me trouxe a confiança, me deu tanta esperança, e eu lhe passei a amar em toda a minha existência, até as minhas confidências passei a ela contar. Contei que o meu coração de tanto amar, às vezes vive a clamar por aqueles momentos de afeto e carinho que nunca
jamais vão voltar. Esse alguém que vivo a proclamar e seu nome exaltar é a avó Rosa querida, dona da minha existência e também a primeira rainha da minha vida. Ela domina os meus pensamentos, controla os meus sentimentos e o bem me ensina a fazer. Impõe sua vontade infinita, traça o caminho da vida e nele eu sigo a viver. Irmãos, agora nós temos a mensagem contida em nosso boletim. Uma mensagem preciosa para nós apostólicos, porque nos lembra da vida da Santa Avó Rosa, nos lembra do ministério do nosso santo irmão Aldo. Isso para nós apostólicos é um motivo de grande alegria. Todos os anos nós comemoramos a data de 26 de outubro, que para nós é uma data gloriosa, porque veio para nós de uma maneira perfeita e absoluta, se consolidou a vinda da salvação da nossa alma, de uma maneira perfeita e absoluta. O dia que a Santa Avó Rosa subiu aos céus, que Deus determinou o fim do ministério terreno dela, para ela ganhar o galardão de Espírito Consolador, aí se consolidou. O reino dos céus está na terra. Veja, irmãos, que glória. O motivo extraordinário pelo qual nós comemoramos essa data. E nós procuramos, antes de comemorarmos a data, nós prepararmos o coração, o espírito do nosso povo, para que entenda o porquê estão comemorando e de que forma comemorar e como comemorar, para que nós possamos ser muito agradecidos a Deus pela sua misericórdia, pela sua justiça. Eu vou ler a mensagem, que é muito rica e preciosa para nós. O título é: O Ministério da Santa Avó Rosa tem o seu esplendor e glória através do ministério do Santo Irmão Aldo. No dia 26 de outubro de 1970, cumpriu-se uma promessa divina. A Santa Avó Rosa foi revelada como o Consolador prometido por Jesus Cristo, conforme registrada por São João, quando ele disse: E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A partir desse momento, a Igreja Apostólica passou a ser dirigida diretamente por Deus, contando com a presença espiritual dos santos apóstolos, contando também com a presença espiritual dos santos profetas e de outros servos fiéis que alcançaram um galardão celestial. A promessa de Jesus se cumpria. O Consolador estaria entre nós, guiando-nos à verdade e à santificação. Quando a Santa Vó Rosa estava fisicamente entre nós, ouvíamos sua voz e Jesus nos governava por meio dela. Mas, após sua subida aos céus, como continuaríamos a ouvi-la e sermos dirigidos por ela, conforme a promessa do Divino Mestre? Ela teria que se manifestar espiritualmente, não mais naquele corpo santo. Naquela segunda-feira, 26 de outubro, muitos fiéis se perguntavam: o que será de nós sem a Vó Rosa? E a promessa de Jesus dela que esta igreja havia sido escolhida para ser vitoriosa e cumprir sua grande missão. Será o fim desta obra de salvação? Essas dúvidas são compreensíveis, pois os discípulos também se sentiram assim quando Jesus foi levado aos céus. Mas, como o Senhor sempre cumpre suas promessas, logo veio a resposta. A Santa Vó Rosa continuaria a se manifestar espiritualmente, não mais em corpo físico, mas por meio de outra pessoa escolhida por Deus. O escolhido foi o irmão Aldo, sobrinho da Santa Vó Rosa, revelado como seu representante e profeta de Deus entre nós. Desde o início desta obra, poucos sabiam que, por intermédio dela, Jesus falava aos outros 2 membros que formavam, na época, junto com ela, a direção da Igreja Apostólica, o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Ambos foram porta-vozes da Santa Vó Rosa, enquanto ela ainda estava em seu corpo físico, sendo dirigidos por ela em nome de Jesus. Com sua ida aos céus, o irmão Aldo passou a ser o porta-voz do Consolador, guiando a igreja com sabedoria, humildade e poder celestial. Nesse período, a igreja iniciou um progresso sempre crescente em sua obra de evangelização, até alcançar a perfeição que hoje vivemos. O governo teocrático da igreja. A igreja venceu sua mais dura peleja desde o início e segura, segue triunfando e ganhando muitas almas para Deus. Sob a direção do Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica deixou de ser uma pequena igreja pouco conhecida e passou a viver um crescimento notável. Foram construídos o templo da sede, seus anexos, novas congregações e iniciados novos programas à hora milagrosa. Tudo isso cumprindo o que está escrito em Isaías, quando disse: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente. A igreja continua a viver o seu governo teocrático, sendo dirigida diretamente por Deus, por meio de seus escolhidos. Por isso, é a igreja vitoriosa, que não se dobrou diante das falsidades, do pecado, do mundanismo e da corrupção que dominam este mundo, muitas vezes superior ao da época em que a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus.
O que seria da nossa igreja sem o irmão Aldo, que nos dirigiu em nome da Santa Avó Rosa? Seria apenas mais uma igreja, mas não a igreja do Consolador e de Jesus nosso Senhor. O ministério do irmão Aldo deu realce e esplendor ao ministério da Santa Avó Rosa e ao seu governo, e não apenas ao dela, mas também ao de Deus, nosso Pai, ao seu divino Espírito, a Jesus, a Maria Santíssima, aos santos profetas, aos santos apóstolos e a todo o poder celestial. Hoje podemos afirmar com convicção e fé que se cumpriu outra promessa de Jesus sobre sua igreja, quando ele disse: um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Espírito e uma só doutrina. Os irmãos mais antigos na igreja podem testemunhar seu progresso, principalmente no terreno espiritual e no conhecimento da doutrina. A forma como são realizados atualmente nossas reuniões, nossa pregação e o ensino da doutrina não deixam dúvidas sobre os mistérios do reino dos céus e da graça salvadora de Jesus, o ministério dos santos e de Maria Santíssima. A doutrina foi aperfeiçoada, a música elevada e a unidade espiritual fortalecida, conforme está escrito em Efésios, quando São Paulo disse: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O dia 26 de outubro é celebrado como o Dia do Consolador. Uma data que marca uma grande vitória da Santa Avó Rosa, alcançada diariamente na vida de milhares de pessoas e famílias por meio do Santo Irmão Aldo. A Santa Avó Rosa, quando ainda estava em seu corpo físico entre nós, sempre dizia: Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. E Deus escreve certo, ela dizia, em linhas tortas. Isto é, que os mistérios divinos são insondáveis. Sobre a sabedoria dos desígnios divinos, o amado apóstolo São Paulo expressou com louvor, dizendo: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque dele, disse São Paulo, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Portanto, o que o Senhor Deus vem realizando nestes dias, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para muitos não tem explicação, pois são mistérios divinos revelados aos humildes e simples de coração, como foi no passado com a vinda de Jesus e seu sacrifício. Cumpre-se nestes dias a promessa do Divino Mestre Jesus ao apóstolo São João, conforme está registrado no livro do Apocalipse, que diz assim: eis que não demoro a vir, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, disse Jesus, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Que deu início à sua obra redentora e que dará o complemento final da mesma obra, através do Espírito vencedor. Felizes dos que lavam as suas vestes, disse Jesus, ou seja, sua alma, pois terão direito à árvore da vida e entrarão pelas portas da cidade, ou seja, a Nova Jerusalém, que é a igreja do reino dos céus. O Espírito Consolador e a esposa, a igreja, dizem: vem, chamam para participar da fonte da água da vida e da árvore da vida. Aquele que ouve este apelo do Espírito Consolador e da igreja, e que tem sede, venha. Quem quiser, receba gratuitamente da água da vida
disse Jesus. Essa água da vida é a graça santificante do Espírito Santo de Deus, que nesses dias nos vem da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de sua igreja apostólica. Prezados irmãos, esse é o convite que Jesus, nosso Senhor, lhes faz nestes dias, por meio da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de sua igreja apostólica. Venham desfrutar das preciosas bênçãos prometidas por Jesus em seu testamento, para serem guiados na luz da verdade e do perfeito conhecimento da vontade soberana de Deus, nosso Pai, para a sua vida e para a sua felicidade. Venham para a igreja apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eles os guiarão à fonte da água da vida, cujos frutos alimentarão sua alma, com toda a virtude e poder de Deus, de seu Filho Jesus, do Divino Espírito, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Aí está, irmãos, finalizando com um chamamento, porque hoje nós pregamos para o mundo inteiro. Os planos de Deus são perfeitos. Ele providencia tudo para ser cumprido conforme Ele planejou. Tudo o que acontece nesta terra, em favor da salvação da criatura humana, foi Deus quem planejou. Por isso é que nós afirmamos com toda a convicção de fé, que esta igreja é dos céus. Porque essa igreja também foi planejada por Deus. Está escrito, lá em Apocalipse, que ele disse: chegará o dia em que na terra existirá uma igreja que a sua luz, o seu fulgor, será como de pedras preciosas. Será pura, pecado algum penetrará nela. Está escrito: creia quem quiser e quem puder crer. E nós anunciamos essa verdade dos céus. Porque, irmãos, Deus nos olhou com grande misericórdia, com grande amor, e nos deu essa igreja, nos deu a Santa Avó Rosa e nos deu o Santo Irmão Aldo. Tudo isso é plano divino. Por isso que nós sempre falamos para o povo: creia, confie que essa igreja é dos céus. Quem confie que a Santa Avó Rosa é o Consolador. Porque tivemos provas absolutas de que ela foi e é a grande vencedora. Jesus falava através dela. Nós não inventamos doutrina. Não vem da nossa mente esse ponto de doutrina. Está nas Sagradas Escrituras, como já foi mostrado aqui, já no início da mensagem. Quando Jesus disse que eu rogarei ao Pai e Ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o coral sempre canta um hino: o Consolador está aqui. A Santa Avó Rosa, irmãos, ela teria que passar um período na terra, para poder assim preparar a igreja. Através dela, Jesus foi moldando a igreja como a igreja do reino dos céus que ele precisava ter na terra, para ele poder se manifestar e ele poder se revelar. Esse período durou 16 anos. Tudo que Jesus queria implantar na igreja, ele implantou. Os sacramentos, a doutrina, a disciplina, mistérios profundos do reino dos céus, milagres sendo realizados, e uma fé perfeita, sem fanatismo e sem engano. Era isso que ele queria na sua igreja. A Santa Avó Rosa lutou com todas as suas forças, porque para hoje, os mais novos vê uma igreja assim bem preparada, uma igreja perfeita, uma igreja poderosa, às vezes não sabe o sacrifício que foi para poder chegar até aqui.
A luta que primeiramente a Santa Avó Rosa teve que enfrentar para poder vencer os falsos, vencer doutrina errada, vencer aqueles que não queriam aceitar a fé nos santos e assim por diante. A luta que ela teve que travar para fazer a vontade de Jesus e de Deus nosso Pai. Aos 16 anos, estava consumado até onde precisava consumar. E foi a hora que Jesus e o Pai e o Espírito Santo decidiu que a missão dela, fisicamente, estaria encerrada. E marcaram esse dia para ela sair de casa e não voltar mais no seu corpo físico. E tudo se deu, até a maneira que ela iria falecer, foi planejado pelos céus. Eu não me lembro as 3 maneiras que Deus colocou para findar o seu ministério terreno. Mas uma delas foi como aconteceu. E tudo se deu. Mas antes, porque ela chegou a pedir para Jesus, porque ela não aguentava mais. A luta estava muito grande. A igreja estava passando por perigos que Jesus chegou a falar. A igreja está como numa corda bamba atravessando por um rio, sem onde segurar. Estava correndo um perigo muito grande. E ela falava para Jesus: eu não aguento mais. Ela queria findar o seu ministério. E Jesus, através dela, falou para o bispo e para a missionária: fala para a minha serva esperar mais um pouco, porque eu ainda preciso providenciar algumas coisas. E ela, o bispo e a missionária falou para ela, ela aceitou e Jesus a conservou. Preparou o santo irmão Aldo, porque precisaria ela em espírito revelar ao povo que aquele mistério que estava nas Sagradas Escrituras a respeito da vinda do outro Consolador, que muitos no mundo pensam que era o Espírito Santo do Pai de uma maneira isolada, não era de uma maneira isolada o Espírito de Deus, mas era Jesus estava prometendo alguém, uma outra personalidade que viria em nome dele e do Pai e manifestaria a sua glória e o seu poder e ficaria com o povo para sempre, até o final dos séculos. Então ela precisaria mostrar à igreja esse mistério e teria que usar alguém. E foi quando ela preparou o santo irmão Aldo. E o santo irmão Aldo é outra promessa. Às vezes alguém não entende por que nós cremos no santo irmão Aldo. Infelizmente até apostólicos, pessoas que frequentam a igreja, não concordam com o ministério dele. Porque não entende, não crê. Não foi aberto os seus olhos para entender. Porque ele também era um espírito diferenciado. Ele também era uma personalidade, o qual Deus e o seu Espírito e Jesus depositou também junto com a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima e todo o poder celestial. Depositou toda a fé e confiança para cumprir um ministério glorioso, embora um ministério sacrificante, porque não foi fácil, mas um ministério glorioso, que traria frutos preciosos para a glória do nosso Deus. E é por isso que nós cremos nele. E ele foi fiel. O seu espírito era dotado de virtudes especiais, de dons. Porque a igreja, irmãos, precisa contar com os dons de Deus. A igreja só pode ser vencedora na terra se ela contar com os dons do Espírito de Deus. E principalmente o dom de revelação e profecia, que sempre esteve com o santo irmão Aldo. E foi manifesto no momento e na hora certa, quando foi o plano de Deus. E ele, como disse aqui,
através do ministério dele, a igreja conseguiu entender esse mistério que só os escolhidos podem entender. Porque está aqui, ó, escrito. Jesus disse: vós os conheceis, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita em vós e estará convosco para sempre. Ou seja, Jesus, uma vez ele disse assim: eles ouvirão a minha voz e me reconhecerão. Verão que a pessoa que fala com eles não fala de si mesmo, mas fala o que tiver ouvido de mim. Então eles conhecerão a minha voz, ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Tudo isso se cumpriu nessa igreja. Essa igreja é dos céus. Essa igreja é uma igreja enviada de Deus. E o santo irmão Aldo é o sucessor do Consolador. Porque, como eu dizendo, através do ministério dele, a igreja foi crescendo. O povo entendeu esse mistério que nós precisávamos ainda entender e crer, para podermos pertencer ao reino dos céus. E fomos sendo aperfeiçoados em todo o campo, na doutrina, fomos recebendo mais orientação, a igreja foi crescendo e se aperfeiçoando na fé. Uma das provas disso, hoje, aqui na sede mesmo, nós já recebemos irmãos da Argentina, da Bolívia, de Manaus, do estado do Amazonas, do estado do Mato Grosso, do Maranhão, do Piauí, de diversos outros estados, de norte a sul. Todos têm a mesma fé. Todos entendem da mesma maneira. Até os hinos, quando vão cantar, todos já sabem. As vestimentas, todos já conhecem como nós nos trajamos. Por quê? Porque o santo irmão Aldo unificou a igreja. O seu poder não era só de revelar a doutrina, não era só de mostrar a nós a vontade divina em relação à doutrina e à disciplina. Ele estava nas reuniões, como está, em espírito e verdade. Isso é um poder, irmãos, que só um legítimo enviado de Deus pode realizar, para unificar e estabilizar a igreja, e unir o povo e manter o progresso da igreja. Ele sabia a dificuldade e o problema que existia em cada congregação. Nós pastores somos provas disso. Nós somos testemunhas fiéis do poder dele. Porque ele enviava nós a uma determinada congregação, não falava o que era para a gente falar, nós pregávamos, ele e a Santa Vó Rosa consolava a igreja, e quando nós, para ficarmos de testemunha do poder destes santos, quando nós descíamos do púlpito, chegava muitas vezes um irmão ou uma irmã e falava assim: pastor, nós estávamos precisando ouvir isso. O que o senhor pregou foi para mim. Eu estava precisando ouvir essas palavras. Pode perguntar para qualquer pastor. Eu sempre me lembro de um caso, eu sempre conto, talvez muitos irmãos já ouviram, e eu vou contar de novo, porque muitos não ouviram, e isso alimenta muito a nossa fé, que é o caso de um pastor, que ele estava numa determinada congregação. Eu conto isso para provar o poder do santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Ele contou que estava numa determinada congregação, e ele estava uma mensagem a respeito do Natal,
e ele pregava da data natalícia de Jesus. E ele entrou na mensagem, leu a mensagem e começou a pregar, falando da noite de Natal, e de repente ele entrou a respeito da família. E começou a pregar a respeito da família. E falando de família, mas ele dentro dele, ele falava consigo: eu preciso explicar mais a respeito da noite de Natal, dos momentos que envolveu aquela noite, das virtudes, enfim. Mas ele disse: eu não conseguia sair da mensagem da família. Olha o poder que está nessa igreja. Por isso que a gente fala, não duvidem, creiam com sinceridade. Tudo bem, o pastor terminou a reunião, fez a oração, tudo. Quando ele saiu da secretaria, chegou um irmão e falou: pastor, muito obrigado pelas palavras que o senhor falou. Eu estou com a minha mala aí fora. Eu ia deixar minha família. E por o senhor ter falado essas palavras, eu vou voltar para casa. Entenderam, irmãos? O poder que está nesta igreja apostólica. Isso é um dos problemas que o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa resolveram no meio do povo. E eles continuam falando. Porque Jesus falou: o Consolador estará convosco para sempre. E eles não nos abandonaram. E eu sempre afirmo também, a maior prova disso é a pregação dessa igreja. Porque essa é a única igreja na face da terra que tem poder e autoridade para condenar o pecado. Essa é a única. Ninguém mais tem autoridade para isso. Podem até falar algumas palavras, mas com a autoridade que nós pregamos, condenar todo tipo de pecado, só esta igreja faz. E sem enganar, sem fanatizar e sem explorar o povo. Então, irmãos, se cumpre nessa igreja apostólica as promessas divinas. Por isso que o conselho colocou aqui: creiam com sinceridade na alma. Nunca duvidem do poder que está nessa igreja. E os que também estão conosco, porque hoje nós, como eu disse no início, nós pregamos não só para o nosso povo que está reunido, mas hoje, através da internet, temos um longo alcance, que podemos dizer o mundo inteiro. Então nós pregamos para todos, e o conselho diz: venham para esta igreja. Venham, porque essa igreja é viva e poderosa. E ela santifica a sua alma, santifica o seu ser, moraliza os seus costumes, traz a pureza e a consagração do seu espírito. E te coloca no seu coração uma fé perfeita, viva e poderosa. E se você for fiel em todos os pontos de doutrina e disciplina, contará sempre com a graça e a proteção dos céus, para a sua vida, para o seu viver e para a sua família. Creiam assim, que seremos todos sempre bem-aventurados. Amém. Nós vamos ouvir pelo coral o hino que traz como título: Um Presente do Céu.
um santo de grande poder lá no céu. Este santo que vou exaltar, ele me transmite tanta paz, me conforta, me ajuda e só o bem me faz. Foi o grande presente que Deus nos deu, pois um galardão de profeta de Deus recebeu. O irmão Aldo, o santo Aldo, o irmão Aldo, o santo Aldo, o profeta sobre o qual estou falando foi formado por Deus e um povo está abençoando. Este povo ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre Divino ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Este ensino ele deixou. O irmão Aldo,
muita alegria. O irmão Aldo, o Santo Aldo, humildade, muita fé. O irmão Aldo, o Santo Aldo, obedecer, merecer. O irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois
Eu agradeço grandemente a todos pelo comparecimento dos irmãos, a reverência, o silêncio, o respeito na reunião. Isso é muito importante para o trabalho que aqui vem a ser realizado conforme a vontade divina. Irmãos, os irmãos também que estão conosco pela internet, agradeço muito a audiência de todos. Continue sempre confiando que tudo vai dar certo na nossa vida. Que a Santa Vó Rosa abençoe grandemente a todos. Agora nós iremos orar, finalizando a nossa reunião. Peço a gentileza, estão assentados, se possível, se coloquem em pé. Eu vou orar e interceder por todos. Com muita reverência vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno e Onipotente Pai Celestial, nós te adoramos, Pai, nessa hora e sempre. Glorificamos o teu nome bendito, porque o Senhor é poderoso, cumpre seus planos conforme o Senhor prometeu e conforme o Senhor planejou. Hoje nós estamos aqui, herdeiros da sua promessa. Os seus planos se cumprem na nossa vida, no nosso tempo, e assim nós te glorificamos, te agradecemos, ó Pai, por fazermos parte desse plano divino, desta Santa Igreja, de Jesus, de Maria Santíssima, planos do Consolador, do Santo Pastor, que estão conosco todos os dias, amparando, protegendo-nos, dando da tua bênção, da tua graça, da tua unção, da tua orientação, Pai, para podermos continuar sendo um povo santo e fiel e vitorioso nesta terra. Por isso, Pai, aí do teu trono de glória e esplendor, receba, aceite a adoração do povo apostólico, a nossa glorificação ao teu nome bendito, até o Espírito Santíssimo, ao Senhor bendito Jesus, à Mãe Maria Santíssima, à Senhora Santa Vó Rosa, nosso Consolador, ao Santo Irmão Aldo, profeta do Deus Altíssimo, aos santos, aos anjos que integram os exércitos celestiais e que lutam contra as forças do mal, nos defendendo todos os dias da nossa vida. Santa Vó Rosa querida, nós te agradecemos, te glorificamos nessa hora e sempre também, Santa Vó Rosa. E é nessa hora que eu intercedo por esses meus irmãos, ao findar desta reunião, orando por eles, pedindo a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, para a vida de cada um deles, se eles crerem, merecerem todas as bem-aventuranças do reino dos céus, que eles sejam confortados e consolados nos corações, sejam ajudados diante de toda a luta, problema e dificuldade que horas venha os afligir, que a Senhora tome a frente junto com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, e desfaça o mal feito, desfaça as obras do mal, que luta contra o teu povo, que luta contra a tua igreja. Que a Senhora nos proteja, Santa Vó Rosa, nos guarde todos os dias da nossa vida, abençoando os lares, as famílias, para que sejamos todos sempre unidos, vivamos em paz, em harmonia, em santificação, em obediência à vontade divina, para sermos protegidos, amparados constantemente. Apresento diante da Senhora e do Santo Irmão Aldo, de Maria Santíssima e de todo o poder celestial, os pedidos que estão contidos nessa caixinha de oração, para que a Senhora Santa Vó Rosa, dá-lhes da tua unção poderosa, para que eles tenham virtudes na alma, também para serem curados do corpo, se for da vontade de Deus, se for plano divino, eles continuarem aqui nesta terra. Santa Vó Rosa, abençoe essas vidas, para que os problemas sejam solucionados, que as lutas, as dificuldades da vida sejam vencidas, se assim eles crerem, confiarem e também merecerem da graça divina. Bendita e Santa Vó Rosa, rogo também que abençoe o pão de cada dia dos teus filhos, o trabalho que é de onde eles tiram o sustento, os salários para que tenham uma vida organizada, ajude cada um na sua situação que se encontra, Santa Vó Rosa, também dando a eles as virtudes do Espírito Santo, para que aqueles que não têm muita paciência passem a ser pacientes, aqueles que não têm muita misericórdia, que aprendam a ser mais misericordiosos, mais caridosos, mais bondosos, mais amigos uns dos outros, que se amem, se ajudem, se respeitem, para que haja uma perfeita unidade de espírito no coração e
no espírito e no coração de todos os teus filhos. E assim nós tenhamos uma igreja mais forte, viva e poderosa, porque todos estão sabendo crer e confiar e viver essa doutrina e essa disciplina. Bendita e Santa Vó Rosa, sabemos que para acontecer isso, somente se a senhora agir na nossa vida, na nossa igreja, no nosso lar, na nossa família. Por isso peço a unção divina e peço a bênção em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do Teu Espírito Santíssimo. A bênção de Jesus Cristo, da Mãe Maria Santíssima, da Senhora Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que essas bênçãos perfeitas, preciosas e poderosas recaia sobre todo o Teu povo, os ouvintes do programa Hora Milagrosas, os internautas, todas também as pessoas boas e humildes de coração que estão nesse mundo, ainda não ouviram falar da Senhora, desta igreja, do Santo Irmão Aldo, mas a Senhora tem esperança de salvar. Que a Senhora também abençoe e ajude cada um deles, e que tudo seja para a honra e glória de todo o poder celestial do nosso Deus bendito, para a felicidade, a paz e a vitória de cada um de nós. Por tudo, nós agradecemos aos céus por terem nos permitido participar de mais uma santa reunião. Amém.